Mouse azul clicando na tela. Design com tons azuis e branco e com a escrita Semana da Psicologia UFSCar, 17ª edição. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Em primeiro lugar, a emissão de certificado será dividida entre as palestras e os minicursos. Para a certificação das palestras, é necessário presença em, pelo menos, 2 dos 3 dias de palestras. Para confirmar a sua participação, é necessário preencher o formulário de presença por dia, que será disponibilizado na descrição do vídeo. Este formulário ficará aberto a partir do momento de perguntas da primeira palestra, até 1 hora depois do término da última palestra programada do dia. Já para a certificação do minicurso, basta estar presente e preencher o formulário daquele escolhido por você. O envio do certificado será enviado dentro do prazo de 1 mês, a contar da data desta palestra, para os participantes que se inscreveram no evento e preencheram os formulários de presença. Caso você não possa acompanhar alguma palestra, não se preocupe. Quase todas as atividades ficarão disponíveis para acesso após o evento, aqui no nosso canal do YouTube. Fundo preto com as escritas narradas em branco. 2020 veio como uma surpresa a todos nós. Em nenhum momento do fim de 2019 poderíamos imaginar o que nos aguardava e de que maneira muitas coisas teriam que mudar. A Semana da Psicologia UFSCar está hoje em sua 17ª edição, realizada dentro de um curso de psicologia com 25 anos de história, localizada em uma universidade federal, a primeira do estado de São Paulo. Tradição não nos falta, mas de muitas maneiras, esse ano exigiu o diferente, o não usual, o que não estávamos acostumados e assim precisamos nos adaptar. É a partir desse olhar que escolhemos o tema da nossa semana de 2020, adaptar-se, a potência da psicologia frente a novas demandas, porque acreditamos que nós, futuros ou atuais psis, pesquisadores, professores, estudantes, cidadãos, quem quer que seja, todos nós podemos contribuir para a construção de uma psicologia que se move junto, que se está atenta e que não recua frente a novos desafios. Esperamos que esse evento seja mais um passo em direção à psicologia que buscamos e que nos auxilie nessa árdua tarefa de nos adaptar. Sejam bem-vindos à 17ª Semana de Psicologia da UFSCar. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Durante todas as atividades do nosso evento, para que o nosso contato seja melhor e conseguirmos interagir, deixaremos o chat aberto para perguntas, considerações, críticas e etc. Lembramos que é importante manter uma boa educação durante a comunicação pelo chat, evitando xingamentos ou qualquer comportamentos preconceituosos, pois estes não serão tolerados pela nossa comissão, resultando em bloqueio do participante ou até mesmo o encerramento do chat e das perguntas. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário para o palestrante, envie sua mensagem no chat, pois haverá um tempo reservado para as dúvidas ao final. Gostaríamos de agradecer a nossos parceiros Habeas Imóveis, que atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário de São Carlos. A SIC Bioidiomas, o principal centro de aplicação de exames de proficiência de inglês em São Carlos, além de ter cursos de diversas línguas. A Nova Praxis Editorial, que conta com várias coleções e gêneros literários, pautados em temas ligados a desenvolvimento, cultura, sustentabilidade, justiça social e equidade. Para mais informações, temos todos os contatos no box de descrição da live e nas redes sociais da SEMPSE. Para todos que forem postar sobre o nosso evento, pedimos que compartilhe e marque nosso Insta, SEMPSE UFSCar, e utilize a hashtag SEMPSE2020. Vamos adorar acompanhar suas interações. Ao final da palestra, realizaremos alguns sorteios. Os formulários ficarão disponíveis no box de descrição durante toda a fala do palestrante. Para participar, basta preencher com suas informações e entraremos em contato com os ganhadores. Por fim, quaisquer dúvidas, solicitaremos que leiam nossa FAQ na descrição do vídeo ou nos contate pelo chat e outras redes sociais. Desejamos a todos e todas um ótimo evento. Oi, gente, bom dia. Eu espero que vocês todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso último dia de palestras do evento. Meu nome é Jéssica, eu sou uma mulher negra, de cabelos castanhos, soltos e cacheados abaixo do ombro.
com uma camisa azul de mangas dobradas na altura do cotovelo. Eu estou usando um óculos de armação redonda nas cores preta e dourada. Também estou com um fone de ouvido preto apenas no ouvido esquerdo e eu estou sentada numa cadeira preta. Atrás de mim tem uma parede branca e um sofá marrom. Antes da gente iniciar hoje, eu gostaria de fazer alguns repasses e uns lembretes para vocês. Em nome da comissão, eu informo que, infelizmente, a gente não vai contar com tradução simultânea de Libras nessa palestra e em outras também, devido a imprevistos com a equipe. A gente gostaria de pedir desculpa para vocês por essa situação. A gente está tentando trabalhar para solucionar isso da melhor maneira possível. Além disso, eu gostaria de lembrar para vocês que estão inscritos no evento que a gente vai realizar um sorteio nessa palestra. O resultado vai ser disponibilizado depois e a gente vai entrar em contato com os ganhadores. Na palestra de hoje, a gente vai sortear 2 exemplares do livro Libertação, Descolonização e Africanização, da editora do Fiscar. Nas redes sociais da semana, a gente tem mais info sobre esse e outros parceiros. O link desse sorteio já está aberto, está aqui no box da descrição. E o link de presença vai ser aberto no fim da fala do palestrante e apenas para os inscritos preencherem. Outra coisa também é que o chat aqui do YouTube, ele vai ser usado para perguntas, comentários, elogios, dúvidas, todas essas coisas. Então, vocês podem se sentir à vontade para conversar nele, mandar coisas para a gente, que no final da palestra a gente vai fazer as perguntas para a palestrante. Outro formulário que a gente também tem no box de inscrição é o formulário de dúvidas, que a gente vai usar nas seguintes situações. Por algum motivo, se a gente tiver alguma situação de pessoas desrespeitando os direitos humanos no chat, a gente vai desconsiderar o chat e avisar para vocês mandarem as perguntas de vocês só nesse formulário de dúvidas. Para pessoas cegas e de baixa visão que não conseguirem mandar suas perguntas no chat, quiserem mandar nesse formulário de dúvidas, podem mandar, fiquem à vontade, o que for mais fácil para vocês, a gente vai estar atenta. E caso você tenha alguma dúvida que não foi respondida ao longo da palestra, você pode mandar nesse formulário também, a gente vai mandar tudo isso para a palestrante, ela vai tentar responder o máximo de perguntas possível. Bom, nessa primeira palestra de hoje, a gente vai contar com a presença da Luana Pereira. Ela tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, em 2017. Atualmente é psicóloga clínica, coordenadora do Grupo de Questões Raciais e Análise do Comportamento, diretora da Associação de Análise do Comportamento da Bahia e membro do Grupo de Pesquisa Análise do Comportamento, Subjetividade e Cultura, da UFBA. As áreas de interesse da Luana são racismo, psicologia clínica e análise do comportamento. E hoje ela vai falar para a gente um pouco sobre os impactos da pandemia na saúde da população negra e o dever ético da psicologia frente ao racismo. Oi, Luana, muito obrigada pela sua presença e pelo seu interesse no evento. E pode ficar à vontade para iniciar sua fala. Olá, gente, bom dia. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu descrever como é que eu tô, né? Eu sou Luana Pereira, eu estou vestida com uma roupa colorida, mas está mais puxado para o vermelho e amarelo. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, estou com um óculos de armação quadrada e de cor vinho, e estou usando um fone de ouvido preto, tá? Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente está vivenciando nesse momento, né, que é o contexto da pandemia, e como o racismo estrutural está afetando a vivência da população negra neste momento também, né? E aí, antes, eu não vou fazer uma contextualização muito aprofundada, porque não é a intenção aqui, mas vai servir como base para o que eu vou falar adiante, tá bom? Então, qualquer coisa vocês podem me sinalizar também, se o áudio estiver falhando, mas, então, eu vou primeiro falar para vocês sobre o racismo estrutural brasileiro, né, que inclusive é conceituado pelo Silvio Almeida como um conjunto de práticas institucionais, interpessoais e históricas que subalterniza um grupo étnico ou social em relação ao outro, tá certo? Então, é o que acontece com as chamadas minorias étnicas aqui no Brasil, que são, por exemplo, pessoas negras e indígenas. E como é que o racismo ele se estrutura na nossa sociedade atualmente? A gente viveu aí um processo de escravização da população negra por mais de 300 anos.
E aí, quando acontece a abolição da escravatura, a gente tem uma ideia de que o racismo ele acabou consideradas Oi, gente, a gente teve um probleminha com a conexão da Luana. A gente pede um pouquinho de paciência, daqui a pouco ela volta. E a gente está trabalhando aqui para resolver esse problema. Só um instantinho. Oi, Luana. Você voltou agora, eu acho. Ah, que ótimo. Vocês me ouvem? Sim, você tinha parado Ótimo. na parte da definição do Silvio Almeida. Ah, sei. Foi até onde eu consegui ouvir. Eu vou me tirar aqui da tela para você continuar, tá bom? Tudo bem. Então eu vou voltar um pouquinho, né, que eu já tinha falado algumas coisas, mas eu acho que vocês não conseguiram ouvir. Então, a gente viveu um processo de escravização da população negra, e eu gosto de falar escravização, porque quando a gente fala em escravos, é como se fosse a nossa condição natural enquanto população negra de sermos escravos, e isso não é verdade. Nós fomos escravizados, né? Então, o processo de escravização da nossa população, ele durou mais de 300 anos, e aí a gente tem uma falsa ideia no Brasil de que após a abolição da escravatura, deixou de existir racismo no Brasil, e os negros passaram a conviver e serem reinseridos na sociedade como iguais. Só que isso não aconteceu. Houve um intenso processo de marginalização da população negra, que foi literalmente colocada à margem da sociedade. Como o racismo ele não era mais bem visto aqui no Brasil, né, internacionalmente falando mesmo, houve uma tentativa de velar o racismo. Então agora a gente não vai mais falar que a gente é racista. A gente vai encontrar formas, né, isso pensando nos grandes senhores que dominavam o país, né, a gente vai encontrar uma forma de parecer que o Brasil vive uma democracia racial, que os povos convivem de forma harmônica. Só que o que aconteceu? Quando acabou a escravidão, o processo de escravização, a nossa população, ela não teve acesso à moradia, porque nós não tínhamos terras, nós fomos escravizados, né, nós trabalhávamos para os senhores, então nós não tínhamos terras, e isso não foi dado para nós enquanto população. Pelo contrário, houve um incentivo do Brasil para que houvesse uma imigração europeia, certo? Para justamente embranquecer a nossa população. Então, a população negra ela não teve direito à moradia, o que fez com que a gente tivesse que se afastar e ir para fora, né? Ou seja, para mais distante dos centros urbanos, o que significa aí que a gente precisou constituir o que a gente chama de favelas, né, que a gente vê atualmente. Houve a criminalização de coisas relacionadas à população negra, como, por exemplo, houve a criminalização da capoeira. Quem fosse pego jogando capoeira tinha uma pena de detenção mesmo, ia para a prisão. Houve a criminalização da chamada vadiagem, e aí isso também foi uma estratégia racista, porque quem era que não tinha condições de emprego e precisava ficar
andando pelas ruas era a população negra. Então, foi uma outra forma de a gente criminalizar a nossa população. Era uma estratégia racista, mas que você não precisa dizer que você está fazendo isso porque a pessoa é negra. Eu vou dizer isso porque você está desempregado, você é vadio, você é imoral, né? Então, toda essa narrativa foi construída em cima da nossa população. E o que deveria acontecer não aconteceu, que é, por exemplo, chamadas políticas de reparação histórica. Todo povo, quando sofre um processo tão violento como a população negra sofreu aqui no país, precisa, depois que acaba esse processo, precisa receber uma reparação histórica, né? O Brasil tem uma dívida histórica com a população negra que nunca foi paga. Então, a gente precisava de políticas que fizessem com que nós, enquanto população, pudéssemos estar em condições dignas, mais igualitárias em relação à branquitude. Só que isso não aconteceu, né? Existe aí, inclusive, não sei quem aqui está acompanhando esse processo, que a Magazine Luiza abriu uma seleção exclusivamente para candidatos negros, e muita gente começou a dizer que isso era racismo reverso. Gente, racismo reverso não existe, por um simples motivo. Racismo diz respeito a uma hierarquia de opressão, ou seja, a uma inferiorização de um povo em relação a outro. A branquitude não sofreu esse processo. Portanto, a gente não pode falar que existe um processo aí de racismo reverso contra pessoas brancas, certo? O que a Magazine Luiza está promovendo é justamente uma política de reparação histórica, tá bom? Mas aí, por que eu fiz essa contextualização? Para que a gente possa entender como é que agora, em 2020, a gente está vivenciando aí um intenso processo de racismo que está acontecendo nessa pandemia que a gente está vivendo. A gente pode ter aquela ideia de que a Covid, ela pega qualquer um de nós, seja branco, seja negro, indígena, qualquer um de nós, mas não é bem assim que acontece. Eu vou explicar um pouquinho agora o porquê, tá bom? Quais são os fatores que colocam a população negra como o alvo principal de tanto contrair quanto morrer de Covid no Brasil. Primeiro de tudo, se vocês recuperarem o que eu falei aí, sobre a gente ter sido marginalizado, literalmente colocado à margem da sociedade, o que significa que a gente teve que viver longe dos grandes centros urbanos, né? Foram áreas que a gente precisou ir, que a nossa população precisou ir, que não tinha acesso à moradia digna. Então, ainda hoje, nas favelas, a população que vive nas favelas, ela não tem acesso a saneamento básico de qualidade, não existe. Tem muitas áreas que não tem esgotamento sanitário, que não tem uma coleta de lixo adequada, muitas pessoas negras não têm recursos que a gente considera básicos para essa higienização. E aí eu falo daqui da realidade daqui de Salvador, eu não sei como é que é aí para vocês que estão assistindo, mas aqui em Salvador tem bairros que cotidianamente falta água. Água é uma coisa básica. E principalmente agora, nesse contexto de pandemia, é uma das principais medidas de higienização, né? Você precisa lavar as mãos o tempo todo. Então, se você não tem água, você não lava as mãos, né? E aí teve também, mais no começo, aquele estardalhaço com relação ao álcool em gel. Os preços subiram muito, não tinha, começou a entrar em falta, ficar em falta mesmo. Então, assim, é um recurso básico de higienização. E muitas pessoas não tiveram como acessar. Então, você não tem um álcool em gel, você não tem água o tempo todo. Muitas vezes você tem dificuldade até de comprar sabão, né? Então, isso, obviamente, coloca as pessoas que não estão com acesso a saneamento básico e a essas condições com uma certa qualidade, coloca mais em risco de contrair o vírus, tá certo? Uma outra coisa que acontece, que vem acontecendo, a população negra periférica geralmente tem menor acesso a uma boa qualidade de vida, portanto, possui mais comorbidades. O que significa isso? Se a gente pensar que a nossa população, a população negra, vive aí majoritariamente com, no máximo, um salário mínimo, isso aqui é dado, gente, eu preferi não passar slide para vocês, mas tudo que eu estou falando aqui é baseado em dados que eu encontrei, eu posso passar, disponibilizar depois daqui da apresentação, se vocês quiserem. Então, o que acontece? Dados do PNAD, que é a pesquisa de amostra domicílios do IBGE do ano passado, revelam que os brancos ganhavam 73,9% mais do que pretos e pardos, e homens ganhavam 27,1% a mais do que mulheres. Então, pensem nesse dado, 73,9% de brancos ganham mais do que negros, ganham 70,3%
73,9% mais do que pretos e pardos. O que significa que a nossa população já está mais vulnerável socioeconomicamente. Então, pessoas que vivem aí com no máximo um salário mínimo, né, que muitas vezes é até menos, porque nós também somos maioria em subempregos, empregos chamados empregos informais, e aí a gente pode pensar, por exemplo, nesse processo que a gente está vivenciando de uberização do trabalho, que significa o quê? Pessoas que estão trabalhando sem carteira assinada, que estão fazendo o que antigamente se chamava de bico, né, para sobreviver. Então, não tem uma renda fixa e não tem direitos trabalhistas. Nós sabemos que pessoas negras são a maioria nesse tipo de emprego. Então, com uma renda menor, né, que não dá para você se manter de uma forma digna. A população negra é aquela que come de maneira menos saudável, porque a gente sabe como a alimentação está cara, principalmente agora nesse momento de pandemia. A gente está vivendo um processo que a nossa população, os alimentos encareceram muito, né? Então, quem é que tem condição de comprar carne no preço que está agora? Arroz aumentou muito de preço, itens básicos, né? Itens de sobrevivência. Então, se a gente não tem acesso a uma carne de qualidade, a um consumo alimentício de qualidade, obviamente a gente vai ter uma saúde mais precarizada. Uma outra coisa é que a nossa população depende muito mais do SUS, né? Como a gente não tem condição financeira de pagar muitas vezes um plano de saúde, é a população que mais depende do SUS. E nós sabemos que há um projeto aí de desmantelamento mesmo, promovido pelo governo, em relação às medidas assistenciais, ou seja, a saúde também vem sofrendo intensos cortes do governo. Então, essa precarização, esse sucateamento que o governo vem promovendo, é racista também, porque está afetando mais a população negra. Então, a população negra não tem acesso a uma alimentação de qualidade, não tem acesso a um serviço de saúde clínica de qualidade, certo? E também com a carga horária extensa de trabalho, muitas vezes é uma população que precisa ter mais de um emprego para manter a sua renda, não há tempo para lazer, não há tempo para fazer uma atividade física, certo? Portanto, se a gente juntar todos esses fatores aí, são considerados determinantes sociais de saúde, que isso já está sendo incluso pelo Ministério da Saúde, que são agravantes que tornam essa população mais vulnerável ao aparecimento de doenças, tá certo? Então, nós somos a população que mais sofre com hipertensão e diabetes, que são fatores de risco para a contração do coronavírus, e isso não é à toa, isso é uma política racista, tá? Chamada também de política de extermínio. A população negra periférica precisa sair para trabalhar, que é o que eu estava colocando agora para vocês. Tem um índice aqui também do PNAD do ano passado, que coloca que a população negra corresponde a 47,3% nos trabalhos informais, enquanto a população branca corresponde a 34,6%. Então, nós somos maioria, de fato, nos trabalhos informais, tá bom? E aí, se a gente pensar, por exemplo, na realidade de pessoas que são empregadas domésticas, que fazem serviços gerais, que são zeladores, porteiros, trabalham com obras. São trabalhos, gente, que não dá para você exercer à distância. Nós estamos aqui agora, juntos, numa atividade online, porque é possível fazer isso nesse formato. Mas esses serviços, considerados serviços braçais, eles não podem serem feitos à distância, né? Então, o que acontece? Se a população negra precisa sair para trabalhar, para prover, né, a sua alimentação, as suas condições de vida, a gente está falando aí de uma população que não tem condição de ficar em casa. A mim foi dada essa escolha, vocês que estão assistindo, muito provavelmente também, né, porque graças à política de cotas das universidades, por exemplo, eu posso estar aqui falando com vocês hoje, né, e eu pude ter acesso a um ensino superior que me coloca agora nessa posição de poder exercer as minhas consultas online, os meus trabalhos online, tá bom? Mas a boa parte da nossa população não tem condição de fazer isso. Então, eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro caso de Covid que surgiu aqui no Brasil, que foi inclusive em São Paulo, foi de uma moça branca, né, que voltou da Europa, e ela contaminou a empregada doméstica. Quem foi que morreu? A empregada doméstica dela, né, que era negra. Então, a gente vê aí que há uma disparidade muito grande em relação a essas condições que a gente coloca, e a população negra, como eu falei, né, recuperem essa narrativa também. Foi colocada à margem, então nós estamos mais distantes dos grandes centros urbanos, que é onde geralmente são as áreas nobres. Então, se nós temos aí zeladores de prédio, empregadas domésticas, pessoas que precisam se deslocar lá da periferia para o centro, a gente vê que esse deslocamento envolve um risco muito grande, que é, por exemplo, pegar transporte público.
A gente sabe que foram propostas medidas de distanciamento social, mas na prática, quem foi que conseguiu manter esse distanciamento social? Quem foi que conseguiu não precisar pegar um ônibus cheio, por exemplo? Nos ônibus cheios não existe essa medida de distanciamento social, gente. É só você olhar aí. Tem diversas imagens, diversos relatos de que isso aconteceu. Os ônibus estavam lotados desde o início da pandemia, né? Então, não dá para dizer que todo mundo teve o mesmo acesso, a mesma condição de manter esse distanciamento, porque isso não é verdade, tá? Outro dado, a população negra periférica também teve mais dificuldade de se isolar. E aí, por exemplo, se a gente pensar, se isolar porque tinha, geralmente, nesse tipo de moradia, existe mais de uma pessoa dormindo no mesmo quarto. Então, mesmo que só uma pessoa da família vá trabalhar e as outras fiquem em casa, como essa pessoa não tem condição de se isolar num cômodo só para ela também pode acabar contaminando outras. Então, o risco de proliferação ele acaba sendo maior, né? Há menos medidas de contenção desse vírus. Um dado que eu trago aqui que é muito importante também para a gente pensar é o que o Ministério da Saúde fez com relação à visibilização dos dados de raça-cor. Os primeiros boletins epidemiológicos que saíram, né, falando sobre as pessoas que testaram positivo para a Covid, eles não tinham nos boletins a informação de qual era a raça, qual era a cor dessas pessoas que estavam testando positivo e que estavam vindo a óbito pela Covid. E isso é extremamente grave. Isso é omissão. E omissão também é uma forma de racismo. Porque a gente parte do pressuposto que esse dado não é importante, né? Afinal, todos morrem de Covid, todos podem pegar Covid. Mas não é. O que acontece? Quando a gente invisibiliza esse dado, é uma forma da gente impedir, por exemplo, de saber o que realmente está acontecendo no nosso país, quem realmente está morrendo, e a gente precisa saber disso para a gente promover medidas para diminuir esses efeitos, esses impactos. Né? Por exemplo, para que houvesse a política de cotas, como existe hoje, precisou se comprovar que negros eram minoria nos ensinos superiores do país, né? Nos concursos, nos altos cargos. Então, é por isso que existe política de cotas, porque existiram pesquisas comprovando que nós éramos minorias nesses espaços. Então, se a gente não coloca os dados de quem é que está contraindo e morrendo pela Covid, a gente também não tem condição de afirmar que, são mais pessoas negras que estão morrendo, logo a gente precisa de medidas para impedir que isso aconteça, né? E aí, depois que houve uma reivindicação por parte do GT do Coalizão Negra, um GT de Racismo e Saúde, que eles começaram a incluir no boletim epidemiológico essa informação no formulário, né? Pedir para que as pessoas, os profissionais de saúde, preenchessem esse dado. O que acontece? Mesmo colocando ali a informação, né, que deveria ser informado qual é a raça, qual é a cor desse paciente, até a semana 21 da pandemia, 51,3% para ser mais exata, desses casos confirmados ignoraram a estratificação de raça-cor. O que quer dizer ignoraram? Não preencheram. Né? Então, mesmo que existisse lá esse dado sendo requerido, os profissionais de saúde não colocaram. Isso, mais uma vez, omissão por racismo. Isso corresponde, gente, só para vocês terem uma ideia, a 60.382 casos, do total de 117.598 casos que foram confirmados. Então, isso é uma informação realmente grave, né? Então, não basta você visibilizar esse dado de raça-cor, você precisa também instruir os profissionais de saúde para que eles preencham esses dados, tá bom? Um outro dado que eu trago aqui para vocês é que pessoas negras foram menos testadas do que pessoas brancas. E aí, para falar sobre isso, eu trago um dado dos Estados Unidos, né? E por que eu trago um dado dos Estados Unidos? Isso, inclusive, é interessante da gente pontuar. Porque, como eu falei, no Brasil a gente não está tendo esse controle. Primeiro porque a gente não está testando tanto quanto, por exemplo, os Estados Unidos estão. E também porque a gente não está visibilizando esses dados de raça-cor que estão sendo mais visíveis lá nos Estados Unidos. Então, houveram alguns estudos que comprovam que afro-estadunidenses, né, são menos testados para doenças do que pessoas brancas quando comparecem em centros de saúde apresentando sintomas da doença. O que isso quer dizer? Que pessoas brancas e pessoas negras, indo aos locais de saúde, têm um tratamento diferente, recebem um tratamento diferente por parte desses profissionais de saúde que lá estão,
né? Então, os profissionais, a população negra lá foi menos testada, mesmo indo até os mesmos centros de saúde, tá certo? E existe uma outra pesquisa aqui que demonstra que estados com maior presença de negros nos Estados Unidos, estados mesmo, são os estados com menores índices de testados por 100 mil habitantes, né? Então, aí, mais uma vez, uma forma de racismo. Aqui no Brasil, a gente não tem esses dados ainda, pelo menos eu não encontrei, tá certo? E aí é interessante porque, assim, pelo que eu tenho lido também, eles estão colocando as Américas de uma forma muito similar. Então, está sendo colocado, assim, a forma que o vírus apareceu na Europa, né? As pessoas que mais estão morrendo. Isso é um perfil diferente do que está acontecendo nas Américas, que, de forma geral, é a população negra que mais está morrendo. Outro dado aqui que eu trago para vocês. Dentre as pessoas testadas, pessoas negras foram as que mais morreram, tá? O que significa? Vamos pegar aqui, eu não estou falando mais de pessoas que não foram testadas, né? A gente já sabe que pessoas negras estão sendo menos testadas do que pessoas brancas. Mas dentre a população que foi testada, né? O que a gente tem de estudo até então? E que existem pouquíssimos, inclusive. A cada 3 mortos por essa doença, uma é negra, embora negros sejam 1 a cada 4 internados com a síndrome respiratória aguda grave, que é aquele sintoma da COVID que é o mais grave, que necessita da UTI, né, do entubamento. Constata-se que os bairros com maiores concentrações de pessoas negras são os que apresentam o maior número de mortes. Então, não sei como é que, o que vocês têm acompanhado aí, mas estava pelo menos havendo o quê? Havia um maior número de casos sendo detectados em áreas nobres das cidades, né, que significa aí que estavam sendo os mais testados também, mas mesmo quando eram maioria de pessoas brancas, né, das áreas nobres, por exemplo, que estavam testando positivo, as pessoas que mais morreram estavam nesses bairros mais periféricos, né, e aí a gente relaciona com os dados que eu estava falando anteriormente, de termos as condições mais precárias de saúde, moradia, né, e de outros acessos. Tem um outro dado aqui que é bem interessante também, que diz assim, ó, dados divulgados pelo Ministério da Saúde demonstram que, embora brancos constituam 52% de infectados por Covid, enquanto pretos e pardos juntos aí são 37%, na perspectiva de índice de letalidade, ou seja, índice de morte, negros e pardos disparam com 45% das mortes confirmadas, só reiterando o dado que eu coloquei. Tem um outro dado aqui, que é extremamente relevante e assustador, que eu também vou ler para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção, que assim, foi feito um estudo, um núcleo de operações de inteligência de saúde da PUC-Rio, né, vejam que é uma amostra lá do Rio, que pegou 30 mil casos de notificação de Covid, tá bom? Então, nós estamos falando aí de uma amostra, de 18 de maio, até 18 de maio, na verdade, constatou que quase 55% de pretos e pardos morreram, enquanto entre pessoas brancas esse valor ficou em 38%, né? Aí o índice de mortalidade maior em pretos e pardos do que em brancos. A porcentagem foi maior entre pessoas negras do que entre pessoas brancas em todas as faixas etárias. Então, independeu se era população idosa, se era população jovem, os índices de pessoas negras morrendo foram maiores em todas as faixas etárias. O estudo também concluiu que, quanto maior a escolaridade, menor a letalidade do Covid nos pacientes. Pessoas sem escolaridade tiveram taxas 3 vezes superiores, o que corresponde a 71,3%, às pessoas com nível superior, que somaram 22,5%. E aí, cruzando escolaridade, raça, é que a coisa piora. Pretos e pardos sem escolaridade tiveram 80,35% de taxas de morte, contra 19,65% dos brancos com nível superior. Tá? Esses são dados que eu coletei na BBC, depois eu posso passar para quem tiver interesse. Então, vejam que isso escancara para a gente quem é que está morrendo mais de Covid no Brasil, tá? 80% é uma taxa extremamente alta, gente. Temos uma outra manifestação do racismo, que é homens negros de máscara foram vistos como criminosos, tá? Tem existido muitos relatos de pessoas negras que estão sendo perseguidas pela polícia, pelos seguranças, quando estão de máscara, porque é um item que está vinculado na população negra à criminalidade,
tá certo? E isso, inclusive, faz com que muitos homens negros se sintam desconfortáveis de sair com a máscara. Ora, eu saio sem máscara com o risco de contrair a Covid, ou eu saio com máscara com o risco de perder a minha vida porque alguém vai me confundir com o bandido. Isso não é nenhuma escolha, muitas vezes, né? Então, eu não sei nem se vocês viram, também teve um caso de um jornalista da Globo que soltaram uma imagem dele com uma máscara e alguém comentou, esse negro está o quê? É assaltante com essa máscara? Então, isso existe, isso está escancarado. Também é mais uma forma de racismo que violenta a vida de pessoas negras, tá? Outros dados muito alarmantes que eu trago para vocês. População em situação de rua e população carcerária é majoritariamente negra no Brasil, tá? Um estudo recente desse ano, de fevereiro de 2020, mostrou que na Grande São Paulo, né, na capital de São Paulo, 70% das pessoas em situação de rua se autodeclaram negras. 70%, tá? O que nós temos sobre a população em situação de rua atualmente? Que dados nós temos? Quase nenhum, tá? É óbvio que se os testes não estão chegando para pessoas que são vistas como pessoas, né, quem dirá para pessoas que são invisibilizadas ou vistas como animais pelo Estado, como é o caso de pessoas em situação de rua. Mas isso também é uma situação de racismo que a gente vive, né? E aí eu peguei um artigo de Honorato e Oliveira, agora de junho de 2020, que mostram para a gente que eles fazem um estudo comparando que medidas estão sendo tomadas pelos diferentes países em relação a pessoas em situação de rua. Desculpa, gente, caiu no suporte. E o dado que a gente tem, pasmem, é que o governo, ele não colocou, o nosso governo brasileiro, ele não colocou nenhuma medida para, né, mitigar a Covid entre a população em situação de rua no nosso país. Então, essas medidas, elas estão sendo tomadas individualmente, por coletivos, por organizações não governamentais, mas isso não está tendo o apoio do governo para que isso aconteça, tá? Então, mais uma forma de racismo aí. Um outro dado que eu trago para vocês em relação à população carcerária. Em 2017, o Departamento Penitenciário Nacional mostrou que 63,7% da população carcerária brasileira é negra. Ou seja, somos maioria nas penitenciárias. O que está acontecendo nas penitenciárias com a Covid no Brasil? Eu acho que vocês podem adivinhar, né? Eu peguei um dado aqui, de agosto do mês passado, que diz que casos de Covid no sistema carcerário aumentaram 72,4% em um mês. Eu estou falando de um mês. 72,4%, né? Então, mais uma vez, o racismo agindo, porque se nós somos maioria nas penitenciárias e estamos sendo os mais contaminados, é outra forma de exterminar a nossa população, tá certo? O cárcere, de uma forma geral, já é uma política de extermínio. Então, se a gente considera a Covid nesse contexto, isso só aumenta a velocidade com que isso acontece. Um outro dado que eu trago para vocês de maio de 2020 é que a letalidade do coronavírus entre presos brasileiros foi registrada como o quíntuplo da população em geral. Então, é 5 vezes mais letal dentro dos presídios do que fora. E aí vocês podem imaginar que tem a ver com condições sanitárias, né? Os presos, geralmente, eles não têm como ficarem nesse distanciamento, eles ficam lá super aglomerados, são super maltratados, têm pouquíssimo acesso a qualquer condição de qualidade, seja de saúde, seja de saneamento mesmo, né? É uma precarização muito grande. E um outro dado que eu trago para vocês, o último, né, em relação à Covid mesmo, é o aumento da violência doméstica. Só em março foi registrado um aumento de 30% no número de medidas protetivas em caráter de urgência, né? Então, a violência contra a mulher, aí vocês podem pensar, ok, a violência contra a mulher é uma manifestação geral, mas não, ocorre principalmente com as mulheres negras, que estão situadas em condições precárias de moradia e de acesso, tá certo? Então, também é mais uma forma de manifestação do racismo que está acontecendo aqui nessa pandemia que a gente está vivendo. Então, aí, depois de todos esses dados que eu trago para vocês, eu fico me perguntando, como é que fica a saúde da nossa população? Como é que fica o emocional
da nossa população. Quem está vivendo todos esses processos, quem está passando por todas essas situações de racismo, que se adicionam a tudo que a gente vivencia cotidianamente, porque o racismo ele se expressa de formas inimagináveis na nossa sociedade, geralmente eu falo muito sobre isso, né? Sobre a gente estar fora do padrão hegemônico, ou sobre a gente sofrer com maiores índices de ansiedade, de estresse crônico, de depressão, né? A autoestima da população negra geralmente é muito baixa devido ao racismo que nos coloca o tempo todo à margem da narrativa do que é bom, do que é ideal, do que é bonito, né? Então a gente já tem todos esses sofrimentos e ainda se soma com esse contexto que a gente vive na pandemia, que os nossos estão morrendo, né? Então precisamos entender também que a população negra é a que mais está vivenciando processos de luto. Se são os nossos que mais estão morrendo, as famílias negras são as mais enlutadas nesse país. E que muitas vezes não tem direito a sofrer pelo próprio luto, porque precisa estar nessa corrida pela sobrevivência o tempo todo, né, para não ser mais uma vítima, para não deixar os seus morrerem de fome, né? Então, existe também, para somar a todos esses fatores que eu estou falando, uma dificuldade de buscar o apoio emocional, porque a narrativa construída pela branquitude é que nós não somos seres humanos. Nós não somos dignos de autocuidado, de afeto, isso é visto como luxo, como privilégio, né? Então, para além de sofrer com todas essas mazelas, a gente ainda sofre porque a gente acha que a gente não merece sofrer, que nós não somos dignos de receber esse afeto e esse acolhimento. Então, é por isso que nós também, geralmente, não somos quem chega para pedir ajuda a aconselhamento psicológico, esses processos de saúde mental. Né? Nós temos essa dificuldade ainda maior de buscar, de pedir ajuda, né? Porque a narrativa que foi construída é de que a gente não precisa de ajuda, que a gente é forte, que a gente aguenta tudo, mas isso não é verdade, tá? Então, e também ocorreu aí, com esse distanciamento social, o enfraquecimento das redes de apoio, né? E aí, se a gente pensar qual é a diferença disso para a população negra em relação à população branca, é que muitas vezes, para a gente, o contato físico, o contato com os nossos, era o que mantinha a gente de pé. Se eu estou falando aí de uma população que tem dificuldade, muitas vezes, de pedir ajuda, né? Que tem dificuldade de acessar coisas como lazer, como atividade física, muitas vezes o que resta para nós, enquanto população negra, é o contato próximo uns com os outros, é ter uma rede de apoio, né? Então, se com o distanciamento a gente não podia se ver, e aí entra também que a população negra tem muitas vezes, né, nas periferias, o acesso à internet ele é dificultado, nem todo mundo tem internet, por mais que a gente pense que sim, houve um enfraquecimento dessa rede de apoio que, por sua vez, aumenta também o sofrimento da nossa população, né? Então, com tudo que eu trouxe aí para vocês, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o que nós, enquanto psicólogos, estudantes de psicologia, que provavelmente são vocês que estão aqui, podemos fazer. Porque muita gente pensa, ok, estamos vivendo uma pandemia e a gente não pode fazer nada sobre isso. Isso não é verdade, tá, gente? Nós temos um dever ético, inclusive, né, que eu coloquei esse nome na palestra, não foi à toa, a gente tem um dever ético de agir para, pelo menos, dirimir essa dificuldade da população negra de acessar esse sistema de saúde, tá certo? Então, algumas coisas que eu coloquei aqui, eu vou falar para vocês, né? Uma foi popularizar o acesso a informações sobre saúde mental. O que significa isso? Não é porque uma pessoa não tem condições, por exemplo, de fazer a psicoterapia, que ela não pode ter acesso a algumas estratégias que podem ajudá-la a ter suporte emocional, tá bom? Então, é uma coisa que eu tomei como um dever meu, e eu acho que todos deveriam fazer isso, que é disseminar informação. A gente teve uma formação de 5 anos que ensinou muita coisa pra gente, né? Para quem está ainda na graduação, está aprendendo, ou está na pós, enfim. A gente tem muitas informações que, mesmo que a gente considere básicas, muita gente não sabe. Então, seja lá, estratégias para lidar com ansiedade, estratégias para lidar com o humor mais deprimido, estratégias de autossuporte, de autoacolhimento, disseminem essas informações. É útil, é válido. Algumas pessoas vão precisar e vão se beneficiar muito disso, tá? Uma outra coisa que tem acontecido muito, eu estou gostando muito de ver esse movimento, eu acho que ele tem que aumentar, proporcionar espaços de acolhimento a pessoas negras, né? Tem tido muitas iniciativas, muitos coletivos que estão aí acolhendo pessoas negras em situação de sofrimento,
tá certo? Colocando justamente a narrativa de que o autocuidado é sim para a nossa população, tá? Então, esse tipo de iniciativa, ele precisa mais aumentar mesmo. Então, nós precisamos nos engajar nesse tipo de espaço, nesse tipo de estratégia, para acolher os nossos, que estão sendo esquecidos pelo Estado há muito tempo, né? Desde sempre. Uma outra coisa que eu trago é que a gente precisa estudar e falar sobre o racismo e seus impactos na saúde de pessoas negras. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é só, eu diria que é 1% de conhecimento que eu trago aqui para vocês, diante de tudo que a gente precisa estudar sobre a população negra, sobre o nosso sofrimento. E aí, quando eu digo aqui, eu não digo que isso é coisa que se faz individualizada, de forma individualizada. Eu não digo que sou eu, Luana, que tenho que fazer isso. Eu digo que é a psicologia que precisa fazer isso, é a branquitude que precisa fazer isso, porque eu estou cansada de ver que só pessoas negras estudam sobre racismo e falam sobre racismo. O racismo é um problema que foi perpetrado e vem sendo perpetrado por pessoas brancas. Portanto, as pessoas brancas precisam se racializar, precisam entender o seu privilégio e precisam, de fato, se engajarem nas práticas antirracistas, que não é uma vez, não é uma coisa pontual. Não é assistir uma palestra e dizer, agora eu sou antirracista. Não. É você diariamente estudar a subjetividade da população negra, o racismo, para você não ser quem perpetra essa violência. Inclusive para você levar nas suas rodas que só vai ter gente branca. Porque eu já cansei de ir em evento que só tem gente negra falando para gente negra sobre racismo, né? E eu estou cansada disso porque é preciso que as pessoas brancas ouçam esse tipo de narrativa. É preciso que as pessoas brancas estudem sobre isso e vejam o que está acontecendo, né? Vai para além, inclusive, de você entender que o racismo existe. Ok, você diz que o racismo existe, mas o que você está fazendo para mudar essa realidade? Já passou da hora. Eu não acredito numa psicologia que se propõe a ser ética, né? Se você não for antirracista, se você não estudar isso. Já passou da hora da gente incluir isso em qualquer espaço que a gente vá, seja nos currículos de graduação ou de pós-graduação, em qualquer espaço. Porque isso não é saber individualizado, isso é um saber ético, isso precisa acontecer. Né? Eu não acredito, de fato, num psicólogo que seja um psicólogo, de fato, que possa ajudar outra pessoa se ele acabar contribuindo para esse sistema de opressões, tá? E uma outra coisa, última, mas não menos importante, é que a gente precisa pressionar o poder público para prestar assistência à população negra. E aí, mais uma vez, eu trago, eu também não acredito em psicólogo que não defende o SUS. É um direito humano básico, a gente precisa defender, a gente precisa levantar a bandeira do SUS, a garantia econômica, por exemplo, em relação aos direitos que estão sendo diuturnamente retirados da nossa população. Então, a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa colocar a cara a tapa para dizer que a população negra precisa ter acesso a esse tipo de assistência, tá? Então, não adianta a gente fazer o discurso aqui só para os nossos. A gente precisa fazer essa fala circular, a gente precisa estar nos espaços de poder, a gente precisa incluir esse tipo de discussão aonde quer que a gente vá, tá certo? Então, não existe isso de que a gente não pode fazer nada, né? Se eu estou no meu consultório ali clínico fechado, não significa que eu não tenho a contribuir. Pelo contrário, eu tenho muito a contribuir. A gente só precisa se juntar, estudar e fazer. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Estou aberta agora a perguntas, comentários, sugestões, fiquem à vontade. E muito obrigada, tá? Quem quiser as referências, depois eu posso passar. E quem quiser também meu contato, mandar e-mail, ou mandar direct no Instagram, enfim, estou aberta. E estamos aí. Obrigada, gente. Nossa, Luana, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que eu falo por mim, particularmente, mas eu acho que eu falo por todos nós, assim, que a gente precisa ouvir mais isso. E eu gostei muito do contexto histórico que você fez, de todos os dados que você trouxe, mas principalmente da sua fala no final, em ressaltar que pessoas brancas precisam discutir sobre isso. Psicólogos brancos precisam discutir sobre isso. Afinal de contas, a maioria das pessoas que se formam em faculdade de psicologia são brancas. E a maioria das pessoas que faz psicologia, às vezes vai parar no SUS trabalhando em algum momento da sua vida. E a maior população que está ali no SUS são pessoas negras. Então, essas pessoas precisam, sim, se movimentar e entender o que está acontecendo ao redor delas, porque o Brasil não é um país que tem só pessoas brancas na rua, só porque eu estou numa universidade e vejo muitas pessoas brancas ao meu redor. Esse não é um reflexo fidedigno, né? A gente tem algumas perguntas aqui, e aí a gente pode começar a falar sobre elas.
Primeiro, a Emily perguntou: em época de pandemia, como o profissional da psicologia pode chegar ao alcance dessa população vulnerável, já que muitos têm dificuldade ao acesso remoto? E quais seriam os meios para atuarmos com e tem o resto? Para atuar com e com eles. Foi o que eu coloquei um pouco aqui. De fato, existe uma dificuldade da nossa população, principalmente quem está aí nas periferias, de acessar um serviço de saúde mental, por exemplo, né? Então, o que eu proponho, o que eu tenho feito, pensado pelo menos, a gente ofertar aquilo que a gente consegue, né? Na medida do que a gente consegue. Houveram algumas iniciativas aí, eu não sei como é que está sendo agora, mas algumas pessoas, por exemplo, se voluntariaram para oferecer essa escuta. E aí, por exemplo, poderia ser por meio de ligação, né? Ligação muitas vezes é mais fácil, porque é mais fácil uma pessoa ter um número, né? Um número de celular, do que ter acesso à internet. Isso são coisas diferentes. Mas existe sim. Então, existiram essas iniciativas, tá? A disseminação das informações, como eu falei, e aí precisa haver uma estratégia também da gente adequar o nosso conhecimento a essas pessoas, porque muitas vezes a gente diz que muitas pessoas não entendem o que a gente está falando, mas é porque a gente está falando academiquez, a gente não está falando para a nossa população, né? Então a gente precisa, de fato, adequar a nossa linguagem, adequar o nosso conhecimento, porque isso pode sim chegar nas pessoas, tá? Eu estava fazendo mais no início da pandemia, com mais frequência, um trabalho muito forte no Instagram, né? Muitas pessoas têm acesso ao Instagram, então dissemina informação lá, sabe? Oferece a sua escuta qualificada, por telefone que seja. Existem outras formas. E uma coisa que eu também fiz foi oferecer estratégias de autossuporte. Então, já que eu não posso fazer muito daqui, eu posso, pelo menos, usar o meu conhecimento para dizer para as pessoas o que elas podem fazer para minimizar esses danos, tá? Então, foi o que tenho visto, na verdade, né, como estratégias alternativas. Sim, foi como você falou, né? A gente passou 5 anos na graduação, estamos ainda aí na graduação, e a gente aprendeu muita coisa, tem muita coisa que a gente pode falar para as pessoas. A gente tem outra pergunta do Vitor, e aí ele falou assim: você teve algum estudo sobre essa temática ofertado na sua formação? Ou apenas o que deve ter estudado por conta própria? Acredita que essa falta de conhecimento impacta agora? Completamente, impacta completamente. Não, eu não tive na minha formação, é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla. Eu formei na UFBA, né, Universidade Federal da Bahia. Nós não tínhamos nenhuma disciplina curricular que fale sobre questões raciais. Nenhuma, zero. O que aconteceu foi que eu, individualmente, fui buscar algumas coisas, né? Então, como é a universidade, a gente muitas vezes tem acesso a outros cursos, eu fui para outros cursos buscar esse tipo de discussão. Mas aí é aquilo que eu trago, né? Isso não deve ficar individualizado. Isso precisa ser um compromisso ético da psicologia. Então, a gente precisa lutar para que esse tipo de discussão seja inserido nas nossas graduações, né? Não pode ficar porque eu sou negra, me incomodo com esse currículo e vou lá buscar. Então, tem um impacto muito grande, porque eu demorei para ter esse conhecimento, né? E isso só aumentou, inclusive, depois que eu saí da graduação, que eu fui vendo no meu cotidiano quanto esse conhecimento me faltava para ser uma psicóloga clínica, que eu acredito que deva ser ética e responsável, comprometida com a saúde da população que eu atendo. Então, com certeza me fez falta, tá? Só depois que eu saí que incluíram uma disciplina em caráter optativo, falando sobre questões raciais, tá? Que foi em 2018, salvo engano, mas não sei como é que tá. Mas, assim, ainda em caráter optativo, uma discussão que é obrigatória, né? Então, eu acho que, com certeza, fez muita falta esse tipo de conhecimento, tá? Sim, com certeza. A gente também não tem uma disciplina que fale sobre isso. Eu acredito que a gente não tem nenhuma optativa que fale sobre isso. E aí a gente discute e traz para momentos extracurriculares, tipo agora na semana, ou em outros eventos, como a JAC, por exemplo. Mas a gente não tem esse momento de discutir isso em sala de aula e entender isso, e pegar pessoas brancas e conversar com elas sobre esse assunto, porque não é uma coisa que elas pensam diariamente, porque elas não vivem isso diariamente, né? Então eu acho que elas não vão sentar um dia e falar: poxa, alguém está sofrendo racismo ali na rua. Elas têm que ter essa discussão colocadas para elas entenderem o que está acontecendo, e provavelmente elas não vão entender de cara, então a gente tem que fazer esse exercício.
Outra pergunta é da Gabriela, que ela mandou no form de dúvida. Existe um consenso sobre a ordem dos marcadores sociais que mais atuam na desigualdade de um grupo? Para você, como se dá a constituição de raça em comparação a outros marcadores? Essa pergunta não tem consenso não, viu, Gabriela? Até onde eu sei, não há um consenso, tá? Porque existem movimentos e movimentos. O que eu acredito? Para mim, não há uma hierarquia de opressão, né? Então, você sofre racismo, machismo, gordofobia, homofobia, e isso está hierarquizado como um sofrimento é menor ou maior do que o outro. Para mim, não existe isso. Só que, para mim, o marcador racial, ele chega antes dos outros sistemas de opressão, tá? E aí é uma opinião que é minha, é de algumas pessoas que eu converso, tá? Não é uma opinião consensual, não. Mas eu acredito que, mesmo porque existe uma discussão aí, por exemplo, se a gente pensar nas teorias marxistas, as teorias de classe, que a classe é o grande determinante para as outras opressões. Então, se eu retiro a classe, se eu pudesse retirar a classe, não. Se eu retiro a desigualdade social, na verdade, as pessoas ficam no mesmo patamar e não vão mais oprimir umas às outras. Eu não acredito nisso, porque mesmo em outros sistemas que não são os sistemas capitalistas, o sistema capitalista, existe racismo. Então, para mim, o racismo ele chega antes desse tipo de hierarquia de opressão, ou de hierarquia de opressão, não, desculpem, dessas opressões, na verdade, não hierarquizadas. Então, ele chega antes. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa LGBT, você olha e você pode dizer, é um gay, ou é uma lésbica, se for uma pessoa branca. Mas se for uma pessoa negra, você vai dizer, além de viado, é preto. É uma narrativa que a gente escuta muito. Então, para piorar a sua situação, você não é só gay. Você é gay e você é negro. Então, eu acredito que a raça, ela está sempre ali, assim, muito pujante, pesando muito, tá? Então, eu acredito que vem antes, assim, é a minha concepção, né? Ontem a nossa última palestra foi com a Nilma Renildes, da Unesp, de Bauru, e aconteceu uma pergunta dessa para ela também. O que ela falaria para esses marxistas que dizem que se a gente tirar a classe, a vida vai ficar ótima, assim, tudo vai ficar maravilhoso. E ela falou para as pessoas lerem Angela Davis, porque não é assim que funciona. Então, exatamente. A gente tem mais uma pergunta da Mariana, e ela falou que ela queria te perguntar quais as ações que poderiam ser tomadas, pensando até pelo governo, para mudar ou diminuir a violência policial contra negros. Então, eu acho que não é interesse do governo. Na verdade, na minha concepção, essa é uma política de extermínio mesmo da nossa população, que está aí escancarada, porque a gente sabe quem é. Por exemplo, se a gente pensa na guerra às drogas, a gente sabe o que essa guerra realmente significa, né? Porque se a gente pensar aí nos grandes traficantes que nós temos, traficantes brancos que moram em condomínios de luxo, esses não são pegos, não são tidos como traficantes. Então, eu acredito que não há um interesse do governo mesmo em mudar isso, porque realmente é genocídio, né? É uma coisa proposital. Mas se houver uma coisa que eu possa dizer que poderia diminuir, acredito eu, que é colocar esse tipo de discussão dentro da polícia militar, né? Inserir. Eu sei que existem algumas iniciativas ainda que pequenas, porque a gente está falando aí de uma instituição total, de uma instituição que está servindo aos interesses do governo, mas se a gente coloca duas coisas, né? Se a gente coloca pessoas negras no poder, pessoas negras que tenham esse tipo de concepção que a gente tem, que se creiam racializadas e que existe racismo no Brasil, a gente já consegue mudar um pouco essas políticas a forma como a polícia aborda as pessoas, né? Porque isso é como é que eu posso dizer? Isso é uma coisa estruturada, né? Eles têm uma formação para isso, digamos assim. Então, a gente precisa que essa ordem venha de cima. E outra coisa também é a inserção de observatórios raciais dentro da própria PM, para instruir, para fazer com que eles enxerguem essa questão de uma forma diferente. Então, são duas estratégias aí que eu vejo, né? E que a nós cabe, de fato, incentivar que pessoas negras antirracistas estejam nesses espaços. Sim, eu acho muito importante. Eu participei de um curso em algum momento aí da quarentena que foi falado sobre como, na grande maioria das polícias militares, a gente tem muitos homens negros trabalhando.
e homens negros que não necessariamente se veem como racializados, mas eles enxergam que eles são diferentes dos homens brancos e eles vão prender e fazer atos violentos contra outros homens negros. E eles vão praticar esse auto-ódio todos os dias. Isso é uma coisa muito violenta contra eles, assim. Então, acho que essa coisa que você falou sobre se ver racializado, entender quem você é, e a partir daí fazer alguma coisa é muito importante. A outra pergunta é da Carol. E aí ela perguntou, Luana, você acha que tem ações que nós, que ainda somos estudantes de psicologia, podemos ter para começar a mudar esse panorama geral? Como estudantes, acho que sim. Acho que sim. É através da nossa pressão, né, muitas vezes, que acontece mudança. Eu lembro que na minha graduação, eu tive uma aula sobre saúde mental da população negra, porque uma professora de saúde, era uma matéria de psicologia e saúde, ela disse que no semestre anterior, um aluno disse para ela que ela passou um documentário, e o aluno disse para ela que ele não se via ali, que aquilo tudo era besteira, porque não estava falando dele, enquanto uma pessoa negra. E aí, a partir dessa provocação desse aluno, ela incluiu uma aula para falar sobre a saúde da população negra. Mas veja, isso só acontece a partir do momento que a gente está lá, que a gente provoca esse tipo de discussão e que a gente dá a cara a tapa. Eu quero ver esse tipo de discussão aqui. A gente vai lá e promove, né? Então, eu acredito sim que nós, né, vocês estudantes, eu digo, podem e devem provocar esse tipo de discussão, né? Porque existem os diretórios acadêmicos também que se reúnem para discutir currículo com os professores, né? Então, nesse momento, é importante fazer esse tipo de tensionamento, né? Então, acredito que sim, existem medidas que devem ser feitas. Sim. E aí, a gente tem a nossa última pergunta, que é do Vitor. E ele pergunta como a gente pode nos mobilizar para, de alguma forma, contribuir para oferecer ajuda a essa parcela da população tão esquecida e vítima do descaso, especial com a Covid. Eu acho que se mobilizar significa você visibilizar a discussão e levar isso para os espaços. Isso já é bastante, né? Por exemplo, esse convite que eu recebi aqui para falar sobre isso já é um passo. Vocês que estão aqui ouvindo, vocês que levem essa discussão adiante, ó, isso aqui está acontecendo, vamos pesquisar, vamos tensionar para termos dados, porque a gente sabe que o governo não está querendo visibilizar esses dados, e a gente precisa insistir, né? Foi através de um GT de saúde e racismo que se incluiu a variável raça-cor nos boletins epidemiológicos. Então, a gente precisa, de fato, tensionar todo mundo ao nosso redor para que esse tipo de discussão exista, né? A gente precisa escrever sobre isso, falar sobre isso, se conscientizar sobre isso. E aí foi o que eu coloquei também, eu acho que a gente pode se mobilizar para se preparar para atender essa população, essas pessoas. Eu acho que a gente não tem ainda a condição de dizer quais são os efeitos aí psicológicos, pensando na nossa área, de quem está enfrentando essa pandemia, principalmente nessas circunstâncias. Então, a gente não vai ter respostas agora, mas a gente precisa estudar, né? Quantos artigos vocês viram que falam sobre saúde da população negra e Covid? Artigos científicos? Pouquíssimos, né? Então, a gente precisa estudar isso. Vocês que estão na graduação, vocês que estão na pós, enfim, submetem artigos, escrevem, pesquisem sobre isso, né? Essa é uma forma de levar esse conhecimento adiante e aí de a gente conseguir pensar em políticas mesmo para que essa situação mude. E aí, para além dessa pesquisa que eu estou falando, é de fato a gente conseguir chegar a essas pessoas e mostrar que a gente sabe o que elas estão passando e que a gente vai ajudar essa realidade a mudar. Não vai ser fácil, né? Não é fácil, nunca foi, mas é o que a gente pode e deve fazer. E aí a gente acabou com as perguntas das pessoas aqui no chat, mas eu tenho uma pergunta para você, que como foi para você esse momento de pandemia e se deparar com todas essas questões, que eu imagino que você já deveria estar pensando antes, porque você se entende como uma pessoa racializada, mas durante a pandemia me parece que as coisas ficaram muito mais latentes, as coisas ficaram muito mais intensas, e a todo momento a gente ouve pipocar uma discussão sobre racismo aqui e ali, mas não me parece que são discussões sobre racismo que são feitas de uma maneira aprofundada.
é uma hashtag Black Lives Matter, e é isso. É um fundo preto no Instagram, e é isso. E aí eu vou, pessoa branca, pra minha cama, dormir à noite, eu não vou mais pensar sobre isso, porque é muito dolorido também, né? Eu imagino que seja. Se você é uma pessoa que não sofre aquela coisa e você vê outra pessoa sofrendo aquilo, você fala, nossa, deve ser horrível, não vou pensar sobre isso. E aí eu gostaria de saber como que tá sendo pra você, assim, como você se cuida nesse momento também. Ser bem sincera para você, Jéssica. Raiva, trabalho e autocuidado. Porque isso que você fala é assim, foi meu desespero no começo de eu tô vendo isso tudo acontecendo, o que que eu vou fazer? Eu entrei naquela pira. E aí eu comecei a trabalhar loucamente. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí comecei a pesquisar muito, estudar muito, falar muito, tudo muito, assim, tipo, não posso, o que que eu posso fazer aqui? Então foram momentos de crise, mas que eu vi, crises pessoais mesmo que eu digo, né? De pensar, pô, eu sou impotente aqui em meio a tudo que está acontecendo, mas já aí fazer as pazes comigo de que eu precisava equilibrar, né? Eu precisava mostrar para as pessoas aquilo, então quem não sabe, quem não está vendo o que está acontecendo, é botar o dedo na ferida mesmo. Eu até escrevi um texto com um grupo do meu GT de questões raciais para o Comporte-se, que é um portal de um blog científico, né, de análise do comportamento. Então a gente submeteu justamente falando sobre isso, que vidas negras importam não é uma hashtag para você subir lá e acabou, fiz minha parte, né? Você ser antirracista é você de fato ter práticas antirracistas o tempo todo. Então eu estava muito provocada pela raiva mesmo. Eu sinto que isso ainda está um pouco latente, mas eu estou direcionando essa raiva para trabalho, para tocar na ferida mesmo. E aí também exercendo o meu autocuidado. Ó, a gente não vive só de raiva e isso não vai nos ajudar, né? Isso nos ajuda até um certo ponto. Então aí eu fui fazendo as pazes comigo, dizendo, ok, meditar, fazer um yoga ou fazer qualquer outra coisa que me aliene também é uma estratégia de sobrevivência, também é um ato político aqui, né? Então eu vejo assim, eu tentei equilibrar um pouco essas coisas, mas não é fácil, né? Inclusive eu costumo recomendar isso, assim, gente, a gente não pode ficar só nessa pira da dor, do sofrimento, da raiva, porque aí a gente vai se agredir, a gente vai ficar muito mal e aí a gente não vai conseguir fazer nada. Então, eu acho que essas estratégias juntas, né, fazer algo e ao mesmo tempo fazer algo por si, eu acho que é uma coisa que tem, pelo menos para mim, tem funcionado. Assim. Acho que eu indicaria também. Muito obrigada, Luna. Foi isso. Eu gostei muito, 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 muito da sua fala. As pessoas aqui no chat estão falando que a sua fala foi muito boa, que as reflexões que você trouxe foram muito boas. E que isso não acabe aqui, que as pessoas continuem pesquisando, continuem falando sobre, continuem indo atrás. E aí depois eu vou pedir para você me mandar todas as coisas que você falou aqui, que a gente vai disponibilizar para os inscritos e não inscritos nas nossas redes sociais e etc. E aí eu queria lembrar que o formulário do sorteio vai ser encerrado assim que a gente acabar a live. Então, se vocês quiserem participar, corre lá e coloca o seu nome, se inscreve. A nossa próxima palestra de hoje vai ocorrer às 14h e vai ser sobre racialidade amarela e desafios contemporâneos na prática clínica, ministrada pela Karina Kikuchi. A gente espera vocês lá, eu espero que vocês estejam gostando muito do nosso evento. E assim a gente encerra mais uma palestra da 17ª Sempse. Até mais, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.